Bem, se você, como muitas pessoas, tem dúvidas sobre as regras para bagagem de mão, fica com a gente que nesse vídeo a gente vai dar todas as dicas que você precisa saber antes de viajar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal e, como eu disse aí na abertura, no vídeo de hoje a gente vai tirar dúvidas. A ideia é fazer um vídeo bem didático e compilando várias informações que são espalhadas em diversos sites para que você entenda a melhor forma de você arrumar sua bagagem de mão sem descumprir as regras, tanto na aviação nacional quanto na aviação internacional. Então aqui nesse vídeo a gente fez um compilado de regras da ANAC, de companhias aéreas, para você saber as principais informações a respeito do que pode e o que não pode na bagagem de mão. Bem, até alguns anos atrás, quando a gente comprava a passagem aérea na tarifa já estava incluída uma bagagem despachada, isso aí não dava tanto problema, não tinha tanta dúvida, a gente levava uma bagagem de mão mais enxuta e tal, mas hoje, com essa coisa de a gente ter que pagar qualquer bagagem despachada, muita gente, principalmente que vai fazer viagens curtas, viagens de uma semana, né, até uma semana, consegue levar tudo numa bagagem de mão, e aí gera muitas dúvidas e muitos transtornos. Tá? Então a gente vai abordar aqui nesse vídeo esses principais itens que dão dúvidas. E como são diferentes as regras para voos nacionais e para voos internacionais, a gente vai dividir esse conteúdo em dois vídeos para que fique mais fácil para você que acompanha a gente não ficar assistindo coisa que não é do seu interesse naquele momento. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre voos nacionais. Primeira coisa, vamos logo uma questão bem prática. Qual o tamanho da bagagem que você pode levar? Qual o tamanho máximo que você pode levar? Bem, se for bolsa ou mochila, o tamanho máximo é de 35 por 20 por 45 centímetros. Agora, se for mala mesmo, as medidas máximas são 35 por 25 por 55 centímetros. Tá? Isso já incluindo as rodinhas, eventuais bolsos externos e tudo mais. Se você for nas lojas aí de malas, lojas de bolsas, você vai encontrar facilmente, se perguntar lá para o atendente, eu queria uma mala com a medida padrão já para bagagem de mão, tá? A pessoa vai te vender, vai te mostrar lá uma mala que já tem essa medida padrão. Eu vou mostrar uma que a gente já tem aqui para vocês terem uma ideia. Então essa aqui é a malinha que eu uso geralmente quando eu faço viagens curtas e que eu não levo, não despacho bagagem, tá? Essa aqui, quando eu comprei, como eu disse, eu fui na loja e pedi especificamente uma bagagem que coubesse no BIM, né? Que fosse dentro das medidas padrão para bagagem de mão. Então vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui, incluindo as rodinhas, tá? A medida máxima dela é 55, então tá dentro aqui, não sei se dá para vocês enxergarem bem aí a medida, tá? Aqui, na largura também tá dentro, que a medida máxima lá é o 35, tá? E aqui também está dentro, que é até 25, né? Essa daqui minha tem 20, então não fica aquela bagagem muito gorda, muito difícil de você colocar dentro do bagageiro do avião. Bem, agora falando dos itens que podem e que não podem estar na sua bagagem de mão em voos nacionais. Primeira coisa, armas. Vocês vão falar assim, óbvio que não pode arma, né? Mas quando eu digo arma, é arma nenhuma mesmo. Nem arma de fogo, nem arma de pressão, nem airsoft. Ah, mas airsoft não é arma de verdade. Não, também não pode. Nem arminha de brinquedo. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esta arminha de brinquedo aqui do meu filho. É uma arminha de água. Não pode ir numa bagagem de mão. É uma arminha, aqueles Nerf, não pode. Nenhum tipo de arma pode ser levado em bagagem de mão. Você pode ter uma surpresa de sabor de ter que deixar, entregar lá na hora de passar sua bagagem no raio-x. Então, às vezes, mas é o Nerf do meu filho, aí não pode passar, tu perde, é uma coisa que é cara, então, assim, não leve. Se você tem curiosidade de saber como é que é o procedimento para você viajar com arma de fogo, para você despachar, se você tem curiosidade de saber, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre isso também. Outros itens de proteção pessoal também, que são espécies de arma, tipo spray de pimenta, estilingue, taser, nada disso também pode. Por quê? São coisas... Qual é o princípio básico aí da segurança nesse caso? Que não podem ser levados junto com o passageiro para dentro da cabine
objetos que possam ser utilizados para ferir outras pessoas, para tomar a cabine do piloto, tomar a tripulação, para machucar outras pessoas, causar qualquer tipo de transtorno dentro da aeronave. Então esse é o princípio. Então também não pode. Spray de pimenta, como eu disse, taser, estilingue, sei lá, esse tipo de coisa também não pode, também é considerado arma. Outras questões que dão bastante dúvida: objetos cortantes e pontiagudos, né? Objetos perfurantes, objetos cortantes. De regra geral, não pode. Então não pode tesoura, não pode alicate de unha, várias coisas aí que não podem. Algumas exceções para voos nacionais. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Lembrando novamente, para voos nacionais, tá, pessoal? Esse tipo de tesourinha aqui, isso aqui é uma tesourinha de unha de criança, ela não tem ponta, tá? Se fosse uma tesourinha de material escolar de criança também, esse tipo de tesourinha aqui sem ponta pode ser levado como bagagem de mão. Esse tipo de barbeador aqui, tá? O aparelho de barbear mesmo, pode ser levado também na sua bagagem de mão. Agora aquela giletezinha mesmo, aquela lâminazinha avulsa que você encaixa no aparelhinho, aí não pode, tá? Esse tipo aqui, o aparelho de barbear, tá? Não a lâmina avulsa, esse aqui pode. Novamente falando aqui, eu tô tratando de voos nacionais. Voo internacional é diferente, são outras regras que eu vou tratar, como eu disse em outro vídeo aqui. Agora isso aqui, alicate de unha, como eu disse, não pode. Por quê? Isso aqui pode ser utilizado como uma arma, ele tem uma ponta aqui muito fina, tá? Agora, por outro lado, cortador de unha. Cortador de unha em voos nacionais pode ser levado sim na sua bagagem de mão. Agora o que eu tô falando aqui é esse cortador aqui, que é só o cortador de unha mesmo. Agora se for aqueles que vêm naqueles canivetes multiuso, sabe? Que tem milhões de funções, dentre elas tem o cortador de unha, aí não pode. Por quê? No meio lá tem canivete, que, como eu disse, é um objeto cortante que não pode ser levado. E aí nesse pacote entram outras coisas também, por exemplo, aquele cortador de gelo, furador de gelo, aquele negócio que tem para tirar gelo, não pode. Saca-rolha é uma coisa que dá dúvida. Em voos nacionais, pode levar saca-rolha, tá? Gente, lembrando que o que eu tô falando aqui é a regra geral, baseado naquilo que a gente pesquisou, como eu disse, em sites de ANAC, sites de companhias aéreas e tudo mais. Agora, os aeroportos, o pessoal da administração dos aeroportos, as empresas que fazem segurança, vira e mexe tem suas regras lá específicas dos aeroportos. Pode acontecer diferente? Pode acontecer, tá? Então, assim, quando a gente trata assim, de objetos perfurantes e cortantes e de armas, coisas que podem ser utilizadas como armas e armas mesmo, eu recomendo veementemente que não leve na bagagem de mão, tá? Porque a chance de você ter problema é muito grande. Outra coisa, itens para prática de artes marciais, tá? O cara tem um nunchaku, bastões, aquelas coisas lá para prática de artes marciais. Não pode ser levado como bagagem de mão. Nenhum tipo de item de prática de artes marciais, tá? Então tem que ser despachado lá no porão. Pode ser despachado como objeto frágil e tudo mais, mas não pode ser levado na bagagem de mão. Ferramentas, tá? Ferramentas de um modo geral. Muitas ferramentas, como a gente sabe, podem ser utilizadas também como armas. São objetos que podem perfurar, que podem cortar, podem machucar as pessoas. Então, por exemplo, uma chave de fenda aqui, isso aqui é uma chavezinha Phillips. Pode parecer uma chave inocente se eu estiver utilizando ali para apertar ou soltar um parafuso, mas tem uma ponta que pode ser utilizada como arma e por essa razão ela não pode ser levada na bagagem de mão. Furadeira, sei lá, serrote, obviamente, né? São mais óbvios que são coisas que podem machucar, também não podem ser levados como bagagem de mão. Estilete também não pode. Martelo, maçarico, enfim, tá? Essas ferramentas não podem ser levadas como bagagem de mão. E assim, mas é uma minha ferramenta de trabalho, eu tô indo lá fazer uma viagem só para fazer, eu trabalho para uma empresa, tô indo fazer essa viagem só para fazer a manutenção lá no equipamento da empresa, não tô levando quase nada e tal. Sinto muito, você vai ter que despachar, vai ter que pagar uma bagagem despachada para não ter esse dissabor de perder o seu equipamento na hora do embarque ou perder o seu voo. Eu não sei o que é pior. Agora, tratando de coisas que podem causar incêndio, substâncias inflamáveis, explosivas, incendiárias, enfim, substâncias que são altamente inflamáveis, com maior volatilidade e tudo mais.
Então, em geral, também não pode. Munições, explosivos, obviamente, enfim, coisas que possam causar uma explosão. Aí agora vamos lá, vamos ao bom senso, as excepcionalidades. A gente está em tempo de pandemia, né? Então todo mundo anda com seu álcool gel aí na bolsa. Álcool gel pode? Pode, tá? Não pode o álcool líquido, tá? O álcool líquido já entra nas restrições de volume, tá? Então não pode álcool líquido, leve álcool gel. Isso aí o pessoal tem tido realmente bastante reporte em aeroporto de dar problema por conta dessa situação de pandemia. Isso aqui, isqueiro, tá? Eu sou fumante, tal, quero levar o meu cigarro lá e tal, meu isqueiro. Isqueiro, pode levar esse tipo de isqueiro aqui, de até 8 centímetros, tá? E que é esse mecanismo aqui. Se for aqueles isqueiros tipo maçarico, aí já não pode ser levado, independentemente do tamanho, do volume que ele carrega, tá? Não pode ser levado. Caixa de fósforo pequena com até 40 fósforos pode ser levada. Outra coisa que o pessoal tem dúvida, perfume. Em voos nacionais você pode levar perfume, tá? De qualquer tamanho, qualquer quantidade pode ser levado. Agora, aerosol, tá? Embalagens de produtos em aerosol. Pode até o limite de 300 ml, tá? Então você pode levar o seu desodorante. Eu trouxe aqui como exemplo aqui meu spray secante aqui de unha. Pode levar, não tem problema se for até 300 ml. Exceção para isso, repelente. Repelente, independentemente do volume, se for em aerosol, não pode ser levado na bagagem de mão. Repelente na bagagem de mão somente se for em gel, creme, líquido, outras texturas, mas não em aerosol. E por falar em outros líquidos, né? Vamos falar aí a parte de coisas de higiene, de uso pessoal e tudo mais. Vamos ver aí o que vocês acham. Se eu quiser levar esse shampoo aqui de 1 litro, é 1 litro ele. Se eu quiser levar esse shampoo de 1 litro aqui na bagagem de mão, será que eu posso levar? Sim, em voo nacional eu posso levar shampoo, sabonete líquido, condicionador, creme, enfim, essas coisas de cosméticos, coisas de higiene e tudo mais, não tem limite de volume para ser levado. Como eu disse, a exceção os aerosóis que são limitados a 300 ml, tá? Então tenham esse cuidado de fazer essa distinção aí. Mas outros tipos de produtos de higiene que são líquidos você pode levar para voos nacionais independentemente do volume. Falando em aerosol, uma exceção dessa questão dos aerosóis são os medicamentos, tá? Então vamos supor, eu tô com uma contusão lá, tô usando um spray daqueles lá de Gelol, Biofenac, esse negócio aí, que é em aerosol. Esses sim podem ser levados na bagagem de mão, tá? Não tem problema. E aí entrando nessa seara aí dos medicamentos, não existe restrição explícita para medicamentos nos voos nacionais, tá? Você pode levar. Eu só recomendo, assim, de repente, remédios que são mais fortes, remédios que têm prescrição, né? Que são necessários prescrição médica. Eu acho válido sempre você levar a sua receita do remédio, caso você tenha algum problema, você tem como comprovar a necessidade de utilizar aquele medicamento. Agora, bebidas alcoólicas, ela tem umas regras bem peculiares. Se for uma bebida cujo teor alcoólico seja de até 23%, não tem limite de volume para você levar na sua bagagem de mão em voos nacionais. Agora, quando o teor alcoólico dessa bebida varia entre 24% e 70%, aí você tem uma limitação máxima de 5 litros, devendo os frascos serem divididos em volumes máximos de até 1 litro. Então, se eu quiser levar 5 litros de uma bebida que tem entre 24% e 70% de teor alcoólico, eu tenho que levar lá em 5 frascos de 1 litro. Já bebidas com teor alcoólico acima de 70% não podem ser levadas em bagagem de mão. Nenhum tipo, nenhum volume, nada, tá? Agora, guarda-chuva. Eu confesso que eu sempre tive dúvida com guarda-chuva. Já teve vezes de eu deixar de levar guarda-chuva e deixar para comprar no destino se precisar, por achar que poderia ter problema. Se for esse tipo de guarda-chuva aqui, esse pequenininho aqui, que não tem ponta, não tem nada, não tem problema, você pode levar na sua bagagem de mão. Agora, se for aquele que tem a ponta, tipo aquele guarda-chuva do Pinguim, do Batman, aí aquele guarda-chuva não pode ser levado na bagagem de mão, precisa ser despachado,
Isso é uma coisa fácil de resolver, né? Só levar um pequenininho, até melhor para arrumar a sua bagagem, né? Uma outra questão sobre bagagens de mão que muita gente tem dúvida. Bebê de colo. Bebê de colo tem direito a bagagem de mão? Não, tá? Eu sei que é uma porcaria isso, porque quem já viajou com criança de colo, sabe que precisa levar um mundo de coisas para fazer toda a logística da viagem. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal falando dicas sobre como viajar com crianças pequenas. E apesar disso, né, dessa realidade, crianças de colo não têm direito a bagagem de mão. Tá? Então tem que dar um jeito aí de acomodar na sua própria bagagem. Em contrapartida, essa criança de colo, que é a criança que não paga a passagem, na prática é isso, né? A criança que não paga a passagem, você tem direito a despachar uma cadeirinha ou bebê conforto e um carrinho, tá? Então, se alguém vier te cobrar para despachar a cadeirinha e o carrinho do seu bebê, não deixe de cobrar, porque é o seu direito, sim, de despachar mesmo criança de colo que não paga passagem, tá? Por último, eu queria falar uma questão que deu bastante polêmica, foi bastante comentado mais recentemente por conta de alguns incidentes em voos, que são notebooks e celulares. Essas regras aqui que eu falei para vocês, como eu disse, são baseadas nas regras da ANAC, a gente verificou, site da ANAC e tudo mais, sites especializados, regras gerais ali de companhias aéreas, mas algumas companhias possuem regras específicas para alguns modelos de notebooks e celulares. Então eu recomendo que antes de você viajar, dê uma olhadinha nessas regras específicas, porque ocorreram alguns incidentes em voo por conta de baterias de notebooks e celulares, aquelas baterias que superaquecem, geram pequenas explosões e tal, que podem dar transtornos em voo. Então, algumas companhias fizeram restrições de embarcar com esses aparelhos e constam nos seus sites lá essas restrições. São marcas específicas, modelos específicos, então por isso que a gente não comentou aqui no vídeo. Recomendo que dê uma pesquisada no site da companhia aérea na qual você vai voar, ou dar uma pesquisada no Google mesmo desses aparelhos que já tiveram esses problemas, para que você não tenha nenhum transtorno no seu voo. Bom, gente, para esse vídeo sobre bagagem de mão em voos nacionais, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Se você tem alguma dúvida, tem alguma experiência que você já viveu em aeroporto que de repente até é diferente disso que a gente comentou aqui, alguma coisa que eu falei, olha, tá previsto, pode ser levado, e de repente não deixaram você embarcar com aquele objeto, conta pra gente aí nos comentários, compartilha a sua experiência com a gente. Se tem alguma dúvida também, pode deixar aí que a gente procura responder todo mundo. O objetivo do canal aqui é a gente compartilhar experiências relacionadas com viagens, né? E com carros, que são ali algumas de nossas duas grandes paixões aqui. Então a ideia é poder ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal também para acompanhar tudo que tem por aqui. E, é lógico, fique com a gente aí nos próximos vídeos. A gente vai complementar isso aqui, como eu disse, com um vídeo falando sobre bagagens de mão em voos internacionais. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Tchau e até a próxima!